Whether I'm right or wrong, there's no phrase that hits like an ocean needs the sand. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está estudando. E hoje nós vamos dar aqui continuidade à nossa videoaula passada, onde nós começamos a fazer uma planta baixa. Vou deixar na descrição do vídeo o arquivo, que nós começamos aqui, o arquivo em PDF, que tem a plantazinha baixa aí que nós começamos. Quem quiser voltar, na videoaula passada, para chegar nesse ponto que nós estamos aqui até agora, onde nós fizemos todas as paredes, é só ver aí no linkzinho a videoaula passada e como voltar lá, fazer isso aqui e agora entrar nessa videoaula para nos acompanhar. Aqui nós vamos colocar o quê? Portas, janelas baixas e janela alta. Nós vamos trabalhar com o arquivozinho que está no template, ou seja, nós desenhamos isso aqui no template, onde nós já temos isso desenhado. Temos as portas, temos as janelas baixas e temos as janelas altas. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a alocar nessa planta baixa os lugares onde vão ter janela baixa, onde vão ter as janelas altas e onde vão ter o que? As portas. Então vou pegar o PDFzinho de novo, que tem aqui o projeto, e vou ver, nós temos uma porta. Porta 1 aqui na entrada, temos porta 2 na área de serviço, no quarto 1 e na suíte master, e temos porta 5 aqui nesse banheiro e no outro banheiro. Porta 5 não, desculpa, porta 3. E aqui temos os tamanhos das portas, no quadrozinho bem simples aqui, esse quadrinho bem simples, só para o exercício. Ele vem dizendo aqui, porta 1, ela tem 80 centímetros por 2,10, porta 2, 70 centímetros por 2,10 e porta 3, 60 centímetros por 2,10. Então eu já sei que aqui eu tenho que ter um vão de 80 e uma boneca de 10 centímetros, a boneca ela tem 10 centímetros. Aqui eu tenho que ter um vão de 70 na porta 2, essa porta 2, e as do quarto também, um vão de 70, e as do banheiro eu tenho que ter um vão de 60. Então vou começar marcando esses vãos. Começar aqui e vou mostrar vou mostrar duas formas de marcar o vão aqui. Primeira forma, desenho uma linha. Para desenhar essa linha, o Objective Snap perpendicular tem que estar ligado. Tem na videoaula aí de Objective Snap, voltem lá e vejam quais são que a gente deixa lá marcado para utilizar e para que não atrapalhe o seu desenho. Então lá o perpendicular deve estar marcado e o endpoint também. Então comecei desse endpoint e fui até o que? O ponto perpendicular do outro lado da parede. A primeira maneira é utilizando o Move. Seleciono a linha, Enter, clique em qualquer ponto de base e digo que eu vou fazer o que? Mover 10 centímetros da esquerda para a direita. E depois eu faço o offset de 0,8, que é o tamanho do vão. Essa é uma maneira. Outra maneira é o que? Desenhando a linha do mesmo jeito e trabalhando só com offset, sendo o primeiro offset de 10 centímetros, dessa linha para cá, e o segundo offset de 80 centímetros, dessa linha para cá. E não esquecendo de apagar o que? A linhazinha que nós começamos como referência. Então tem essas duas maneiras, vocês podem escolher aí qual que vão utilizar. Eu tenho aqui agora um vão de 70. Eu gosto mais, seja a questão de costume mesmo, eu gosto de utilizar movendo, sempre movendo os pontos 10, depois fazendo o offset do tamanho do vão, no nosso caso aqui agora, 70 centímetros. Outro vão de 70 centímetros aqui para esse quarto e outro para esse quarto. Então posso vir aqui, mover desse ponto para cá 10 centímetros, fazer o offset, como já tem 70 centímetros, só dar Enter de novo, para cá. Posso utilizar aqui o Mirror, Professor, aonde, O pessoal sempre pergunta, professor, como que eu posso utilizar o Mirror aí? Só utilizar o Mirror nessa diagonal aqui, que ele vai fazer o quê? Espelhar para esse lado da porta. Enter, desenho o Mirror, o espelho, nessa diagonal e falo que eu não quero apagar a fonte, quero ficar com os dois. Então eu já fiz,
espelhei para o outro lado, eu tenho 10 centímetros aqui, 10 centímetros. Lembrando que o espelho aqui no AutoCAD é um espelho plano, né? Ou seja, o reflexo ela vai ter a mesma distância, não vai deformar nada. Então, o reflexo da imagem é a mesma distância da imagem até o espelho. Isso aí lá na física, lá no colégio, vocês devem ter visto muito isso aí. Tenho outra porta para o banheiro aqui e uma porta aqui. Deixa eu só verificar onde são essas portas. Tem uma porta aqui embaixo e uma porta nessa lateral. Ok. Então vamos lá. Colocar a porta aqui. Selecionei. Movi 10 centímetros. Fiz o quê? Offset agora de 60. Que é o tamanho da porta do banheiro. Mesma coisa vou fazer aqui, né? Fiz a linha, selecionei, movi 10 centímetros, que é a boneca. Offset, como já está 0.6, só dá Enter. Clica na linha e seleciona o lado. Então eu já tenho aqui a marcação de onde vão ficar as portas. Eu tenho que fazer agora só o quê? Criar os vãos. Para criar o vão, TR de trim, né? Enter, Enter, para selecionar todas as linhas como linhas de corte, e saio fazendo o quê? Ó? Selecionando as linhas entre as portas, para cortar o vão das portas. Então já tenho aqui tudo recortadinho aqui, todos os vãos de porta recortados. Agora eu vou para as janelas. As janelas nesse projeto aqui, gente, estão todas centralizadas, né? Ou seja, todas no meio da parede, metade do tamanho da janela para um lado, metade do tamanho da janela para o outro. Então não são janelas padrões de projeto, nada, aqui é só para exercício, né? Só para você aprender a utilizar. Então as janelas baixas, gente, o que é importante saber? Quando eu tenho uma janela baixa, como a nossa linha de corte para fazer uma planta baixa, ela é 1,5 m do piso, ou seja, eu tenho que subir 1,5 m, passo uma linha cortando. Então o que está acima dessa linha é representado como projeção. E o que está sendo cortado vai ser uma linha de corte, né, no caso, e o que está sendo visto em linha de vista. Quando nós vamos fazer aqui a nossa esquadria, ele vem cortando parede, a esquadria baixa no caso, né? Ele vem cortando parede, para de cortar parede e começa a cortar a esquadria e visualizar o que? O peitoril. Então, quando a gente tem janela baixa, nós não temos o que? Parede aqui no meio. Então, ela tem que abrir o vão para receber essa janela. Já a janela alta, eu estou passando aqui cortando parede e eu continuo cortando parede. Então, por isso as linhas de fora são da linha Layer Parede e as de dentro são o que? Layer Projeção, porque eu estou projetando o vão da janela lá em cima e a esquadria em si, né? Ou seja, a folha da janela. Então vamos fazer aquilo. Isso tem que lembrar e assim tem que ficar gravado na mente de vocês, porque se eu tivesse, eu vou aproximar até mais aqui para a gente poder visualizar a espessura da layer. Se eu tivesse essa linhazinha de parede passando aqui, ó, na janela baixa, o que ia acontecer? Essa linha aqui ia ficar na mesma espessura da janela baixa, ó, da parede. Então aqui eu não iria identificar, né, pelo projeto que seria uma janela baixa. Eu teria que ir lá olhar no quadro de esquadria, saber qual era o peitoril daquela janela, por aí vai. Então, para organizar a layer, janela baixa não passa a parede, janela alta, a parede já passa e você tem a projeção do que está lá em cima, que é o que? O vão aberto lá para se colocar a esquadria. Eu vou fazer o quê? Vou voltar aqui o zoom, colocar um zoom de 125 aqui mais ou menos, e eu vou começar a marcar as janelas. Nós temos janela 1, que é essa da sala, que é a maior zona, janela 2, que ela repete aqui nos quartos e na área de serviço, e a janela 3, que são essas aqui, as janelas altas, né, do banheiro, tanto da suíte quanto do banheirozinho aqui social. Então o que eu tenho, gente? Ó, janela 1 ela tem 3 metros, janela 2, 2,50 e janela 3, 60 centímetros. Vou marcar primeiro a janela 1 aqui no meio da sala. Então vou lá para o AutoCAD. Por isso que é importante você já fazer o trim, né? Porque essa linha aqui, ó, o midpoint, vai estar aqui bem no meiozinho da sala, ó, parte interna, não é midpoint da parte externa, da parte interna até perpendicular. Então fiz essa linha, como é 3 metros, eu faço o quê? Um offset de 1,5 m para cada lado. Ó, Enter, 1.5, Enter, clico na linha, clico em um lado, depois clico na linha de novo, marco o outro lado. Deleta essa linha do meio, que ela foi só uma linha de referência.
Eu tenho aqui agora o que? 2,50, não é? Se eu tenho 2,50, eu tenho que colocar agora 1,25 para um lado, 1,25 para o outro. Então 2,50, onde eu tenho quarto 1 na Suite Master e lá na área de serviço. Área de serviço, J2 também. Então vamos lá. Voltar aqui para o CAD. Marco lá o ponto do meio. Faço o offset agora de 1,25, né, para dar os 2,50. Para um lado, para o outro. Deleto essa linha que foi só de referência. Marco aqui o ponto mediano de novo, midpoint. Offset. Como já está 1,25, só apertar Enter. Seleciono a linha, clico para cima. Seleciono a mesma linha, clico para baixo. Deleto a linha do meio, porque ela não serve de nada, né? Foi só como referência. E a janela aqui da área de serviço. Offset é o mesmo, só apertar Enter. Para um lado, para o outro. Deleto a linhazinha. Como são janelas baixas, não passa parede aqui. Vai ser a mesma coisa do vão da porta, né? Então, TR, Enter, Enter. Corto aqui os vãos das janelas. Então agora eu já tenho aqui, ó, lugar para as portas e lugar para as janelas. Eu vou preencher logo as janelas, porque ela é bem fácil de se fazer. Como é que eu faço para preencher janela? Primeiro eu venho aqui, eu tenho essas janelas na horizontal e janela na vertical. Vou lá no que a gente desenhou no template, seleciono as linhas internas, ó, não pego essas bordazinhas aqui, não pego nem essa linha, seleciono só as linhas internas, comando Copy, CO Enter, seleciono o ponto de base aqui e levo lá para a nossa planta. Seleciono aqui, aqui e lá em cima também na área de serviço. E aqui. Depois eu tenho que pegar aqui, ó, uma na vertical. Vou lá, mesmo jeito, seleciono só as linhas internas, comando Copy para copiar e levo para lá. Então agora, o que basta fazer aqui? Usar o comando Extend, né, para estender essa linha até o outro lado. É X, Enter, Enter. Foi para o outro lado. Seleciono sempre só as pontinhas aqui, ó, para ela poder ir para lá. Seleciono as pontinhas aqui, foi para o outro lado, seleciono as pontinhas aqui. Então, janela já está feito. É super simples fazer janela em projeto. Vou colocar agora as portas. Para colocar a porta, eu vou passar o quê? Para ler esquadria. E eu vou inserir aqueles blocos que nós criamos ali no template. Vou colocar aqui, ó, e Enter, para entrar no comando Insert, e aqui eu posso escolher, ó, que tipo de porta. Vou colocar aqui a porta 80. Posso marcar que eu vou especificar a rotação na tela, né? E o ponto de inserção vai ser especificado também na tela. Então, dei OK. Coloco lá o ponto de inserção e faço a rotação. É importante notar o quê? Que a porta vai ficar desse lado. Então eu tenho que marcar, eu marquei lá o ponto de inserção, só que a porta vai ficar aqui. O que eu tenho que fazer agora? Espelhar essa porta para o outro lado, usando o comando Mirror, né? Seleciono a porta, MI de Mirror, Enter. Seleciono o ponto aqui onde ela foi fixada, arrasto o mouse para baixo sem clicar em nenhum ponto magnético, clico aqui e agora eu coloco Y, porque ele está perguntando aqui, você deseja apagar o objeto de fonte? Eu coloco Y, que significa o quê? Yes, eu quero apagar essa porta aqui, porque ela não existe, né? Eu vou só rotacionar, só espelhar no caso aqui para o outro lado. Então coloquei Y, dei Enter, então, a porta já está posicionada. Vou fazer agora aqui com a de 70 na área de serviço. E de novo, e Enter, seleciono a porta de 70, dou OK. Marco onde ela vai ficar, ó. No caso ela vai ficar aqui. Mesma coisa, como ela está aqui, eu tenho que espelhar. M Enter, clica ali na parede, arrasto o mouse para cima, digito Yes, Enter. Mesma coisa com as outras portas. O que eu posso fazer também, ao invés de ficar inserindo? Eu posso vir aqui, seleciono o bloco da porta de 70, copio, desligo o orto um pouquinho, F8, né? Só para poder soltar aqui, para poder ver para onde que eu estou copiando. E eu vou ter porta de 70 aqui
e uma porta de 70 aqui. Dou ESC, volto lá no template, copio agora o que? A de 60. Eu vou ter uma porta de 60 aqui e vou ter uma porta de 60 aqui. Terminei de copiar, ligo o orto de novo. Então aperto F8 de novo, ó, orto on. O orto sempre ligado, gente. Só desliga nesses casos, né, para movimentação. Seleciono a porta, rotaciono, RO Enter. Essa porta aqui já não precisa ser espelhada. É só pegar, mover do ponto aqui de origem para o ponto de destino, para posicionar essa porta. Mesma coisa, essa outra portazinha aqui, ó. Rotacionei, ela agora precisa ser o que? Espelhada. Seleciono, comando Mirror, posso clicar aqui no meio da porta, ó. Desenhei o espelho, cliquei de novo com o botão esquerdo, digitei Y para apagar a original, fiquei só com a espelhada. Depois movo de novo para o ponto correto. E assim vou fazendo com as portas, né, do nosso projeto. Rotacionei, essa não precisou ser espelhada. E a outra aqui vai ser espelhada, né? MI, Enter, Y para apagar. Seleciono a porta, Move de novo, M, Enter, ponto de origem, ponto de destino. Então agora eu tenho portas, tenho as janelas baixas, só faltam o quê? Marcar as janelas altas aqui de 60. Coloco a linhazinha aqui no midpoint, vou dar um offset de ponto 30 para cada lado, né? Marcar uma janela de 60 centímetros. E vou copiar isso aqui, por quê? Porque os banheiros estão do mesmo tamanho, né? Copio daqui para cá. Mesma coisa que eu fiz com essas janelas, eu vou fazer o quê? Com a janela alta. Seleciono só as linhas de dentro, copio a partir do ponto de base aqui, para o ponto de base, tanto aqui quanto aqui, ó. Dou ESC porque terminei, comando Extend de novo para estender as janelas. É X, Enter, Enter, estendo ali as janelas, tudo ok. Agora, eu vou utilizar um comando que se chama Matchprop. Ele vai copiar as propriedades dessa linha para essas linhas na lateral. Tem pessoas que usam essas linhas na lateral cheias, né? Ou seja, e tem pessoas que usam essas linhas na lateral tracejadas também. Eu vou colocar ela aqui tracejada. Pode ser ou tracejada ou cheia, né? Depende de cada um. Isso aqui eu vou colocar a minha tracejada. MA, Matchprop, ele vai copiar as propriedades, ou ele vai pedir para me selecionar um objeto de fonte. Então vou dizer que a fonte onde eu quero puxar, né, copiar as propriedades é desse objeto. E agora ele vai perguntar, ó, quais são os objetos destino. Eu vou dizer que essa linha, essa e essas duas. Então o que eu fiz? Copiei todas as propriedades dessa linha para essas outras linhas. Então tudo aqui, ó, vai estar na layer projeção, que é a layer que a gente criou lá no iniciozinho, né, quando estávamos criando os templates. Nós temos agora aqui a planta baixa, toda feita, está faltando só o quê? Colocar o balcão aqui da cozinha e as linhas de desnível aqui das áreas molhadas, né? Tem aqui essa linha de desnível e essas outras linhas de desnível também. O balcão da cozinha ele pode ser feito na layer Layout. Como é que eu vou fazer esse balcão? Eu sei que ele vem alinhado com essa parede e ele tem 50 centímetros. Aqui, ó, tá aqui, ó. 50 centímetros é o offsetzinho, é o tamanho, né, desse balcão. Então eu vou fazer o quê? Colocar uma linha para cá, fazer um offset de 50 e colocar uma linha para cá, fazer o offset de 50 e offset de 1 metro, que é esse espaçozinho. Depois eu faço o quê? Uso o fillet só para organizar esse desenho e passo para ler layout o balcão. Então vou fazer lá a linha. Fazer aqui, essa linha para cá. Não importa a layer, né? Vou passar para a layer. Deixa eu colocar logo na layer correta, né? Layer layout. Falei que era bom desenhar na layer correta, então vamos desenhar na layer correta. Eu tenho que fazer um offset agora de 50 daqui para cá, para dentro, né, para dar espessura, e essa espessura aqui, ó. Esse balcão ele vai até a parede, então
Extend, Enter, Enter, chegou até lá. Vou fazer logo um offset de 1 metro, que vai marcar o quê? A passagem aqui, né, para a cozinha. E agora é só começar a fazer nos fillets. F, Enter, M de múltiplo, Enter. Primeira linha, segunda linha, primeira linha, segunda linha. Sempre isso, né? Sempre marcando a primeira e segunda linha vão ser utilizados no fillet. Para transformar o que é essa layerzinha parede em layout, basta utilizar o comando que nós utilizamos aqui nas janelas altas. Match Prop, MA, Enter. Seleciona a linha de fonte, que você quer pegar as propriedades, seleciona que você quer copiar as propriedades. E para fazer a linha de desnível, nós vamos para Layer Piso. Ou Layer Desnível, isso aí depende de cada um. Lembra que eu falei que esse template ele foi utilizado aqui só para que a gente faça os exercícios, né, sabendo essa diferença de linhas. Fazer a linha de desnível dentro do banheiro também. E aqui no outro banheiro. Agora nós terminamos toda a parte de parede, porta, janelas, balcão e linha de desnível do nosso projeto. Poderia ter aqui uma outra linha de desnível, se você quisesse colocar desnível para área de serviço e tal. Então isso aqui, como eu falei, também é um projeto. Isso aqui não, esse projeto não foi nem executado, isso aqui nem é um projeto em si, é mais um desenho para que a gente possa treinar as habilidades no AutoCAD. Na próxima videoaula nós vamos começar a colocar os textos e calcular as videoaulas, desculpe. E vamos começar a calcular as áreas dos ambientes. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí ligados para a próxima videoaula e uma ótima noite para todo mundo